Buscando soluções. Ontem o Vasco foi eliminado para o Flamengo no Campeonato Carioca. E na última quinta, também eliminado, mas para o ABC na Copa do Brasil. Ou seja, após essas duas eliminações, ficaram ainda mais claro as carências que tem o elenco cruzmaltino. E é claro, a partir disso, a diretoria, hoje, segunda-feira, já se encontra no mercado à procura de novidades, à procura de reforços para o restante da temporada. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui, neste Fala Gigante, trazer tudo o que está acontecendo, trazer aí novidades, informações sobre as movimentações de mercado que o Vasco já vem fazendo visando o Campeonato Brasileiro. Além disso, torcedor, falaremos também sobre a situação do Nenê, hoje meia, camisa 10 do Vasco da Gama, de 42 anos, que está perto de se aposentar, mas ainda, por incrível que pareça, a chance de renovarem o seu contrato. Antes de começar, porém, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse daqui, ó, é o canal do Gigante Vasco, canal do torcedor vascaíno. E é claro, meu amigo, se você está aí do outro lado, tá triste, chateado, realmente muito chato depois de tudo que aconteceu ontem, ter paciência de assistir um conteúdo do Vasco, mas eu tenho certeza que assim como eu e assim como todos nós, somos vascaínos e sempre vamos querer saber o que está acontecendo no nosso clube do coração. Então, se você é um desses, se inscreva no nosso canal, ajude principalmente o nosso crescimento, dê uma olhada aí na quantidade de inscritos que nós estamos, quase chegando aos 90 mil. Então, conto com você, conto com a sua ajuda, se inscreva aqui embaixo, larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, porque isso é completamente fundamental para o nosso crescimento. E é claro, ative aqui embaixo seu sininho de notificação e deixe nos comentários qual posição você acha que é a mais carente hoje no Vasco da Gama. Meio campo, o ataque, o volante, a lateral, a zaga, o goleiro? Coloque aí a sua opinião aqui embaixo. Tranquilo, rapaziada? Já já eu falo o que eu acho com relação à carência no elenco cruzmaltino. Mas vambora, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, porque como eu trouxe a vocês lá no início do vídeo, o Vasco foi eliminado ontem para o Flamengo e quinta-feira para o ABC. E além de tristeza, que realmente é impossível o torcedor vascaíno após duas eliminações tão perto uma da outra, ficar feliz com a situação, animado com relação ao ano de 2023 e tranquilo com tudo que aconteceu. Isso não existe. Torcedor vascaíno nessa segunda-feira está completamente, até mesmo preocupado com relação a essa temporada que virá ainda pela frente. Mas principalmente, além desse sentimento, o que o torcedor vascaíno sente com relação a essas duas eliminações é que precisa reforçar o elenco. Quinta-feira contra o ABC, ficou claro que o Vasco precisava de um setor ofensivo mais forte para romper aquela barreira defensiva que o ABC colocou em São Januário. O ABC colocou duas linhas de 5, ou uma linha de 5, uma de 4 e um atacante apenas para puxar o contra-ataque e jogou daquela maneira. O Vasco tem um sistema defensivo muito forte. Desde o início da temporada a gente viu isso, que o Léo Pelé é um bom jogador, o Lucas Piton é um bom jogador, o Pumita é um bom jogador e o Capasso é um bom atleta, tá dando os moles, mas se encaixou no elenco e é realmente um jogador que vai formar um quarteto defensivo muito forte. Mas se a gente parar para pensar, analisar as movimentações que o Vasco fez no mercado, eu vou trazer até aqui um dado a vocês. O Vasco, de contratações para o setor ofensivo, só fez duas. O Vasco só contratou para o ataque, ou seja, ponta, atacante e ponta direito, do Corediano e Pedro Raul. E parou por aí. O Vasco não contratou mais nenhum outro atleta para as suas pontas e, no caso, para a sua posição de 9. E fica nítido que por essas movimentações que o Vasco não fez para o seu ataque, o Vasco tem problemas de fazer gols. O Vasco fez apenas um gol contra o Flamengo, mas criou várias chances. O Vasco fez apenas um gol contra o Flamengo também na primeira semifinal, mas criou várias chances. E contra o ABC fez nenhum gol, exatamente por esse motivo, por ter carências no setor ofensivo. E por isso o Vasco já começa a fazer algumas movimentações para contratar jogadores ali para esse último terço do campo.
E contra o Flamengo também ontem ficou nítido que realmente o Vasco fez um jogo páreo a páreo. O Vasco criava oportunidade, mas na hora do último toque, na hora da finalização, tinha problemas. Então, meus amigos, o Vasco vai fazer movimentos de mercado. A prioridade já hoje, internamente, com relação a posições e a nomes. Eu já cravo aqui a vocês que o objetivo, não estou falando que vai acontecer, mas o objetivo da diretoria nesse período até o dia 4 de abril é fazer 5 movimentos de mercado, com 5 reforços. No caso, um volante, também um meia, 2 pontas e um centroavante. Um volante, primeiro volante, fixo, pitbull. Um meia, camisa 10, aquele jogador que vai rodar o time, vai fazer o time andar. 2 pontas, um ponta esquerda e um ponta direita, ou 2 pontas esquerdas, porque é uma carência hoje no Vasco da Gama, e um centroavante para ser o reserva do Pedro Raul. A expectativa é que essas movimentações de mercado aconteçam, mas aí fica a dúvida. O que o Barbieri acha sobre isso? O Barbieri está gostando do elenco? O Barbieri vê a necessidade de contratar? Ele fez questão, ontem, após a partida contra o Flamengo, após a eliminação, de deixar bem claro que o Vasco não está pronto, e ainda deixou bem claro que vai ter novidade. O Vasco já vem olhando o mercado e com toda certeza terá um ataque exatamente com relação a carências no seu elenco dentro do mercado para reforçar o Cruz Maltino. Então, a gente tem 2 frentes para tocar. Uma é fortalecer o trabalho e o modelo, a maneira de jogar junto com os jogadores, e a outra frente é seguir reformulando e ajustando e fortalecendo o elenco. Eu não consigo, nesse momento, estabelecer para você um patamar ou uma régua. Eu acho que a gente entra competindo, como todo mundo entra competindo. A gente tem que lembrar de que, estatisticamente, a porcentagem de equipes que ascendem da Série B e acabam voltando no ano é muito grande, isso independente de SAF ou de outras coisas. Claro que com o investimento que a gente teve não é o que a gente espera muito mais. Mas é isso, a gente hoje é competitivo e tem que melhorar para ser mais do que competitivo. Eu acho que na montagem do elenco a gente tem conversado, a gente não escondeu que ainda não considera que esteja tudo fechado, tem uma série de circunstâncias, e a gente tem mais alguns dias aí para ver o que a gente vai fazer de movimento, tentar entender, a gente conversa diariamente, e a ideia é sempre que a gente entender que tem algum jogador que possa nos ajudar, seja nesse setor que você citou até em outro, e que a gente tem possibilidade de trazer, é trazer. Então, como vocês viram, deixou bem claro, a gente nunca escondeu que o elenco não está fechado. E o objetivo do Vasco da Gama, até o dia 4 de abril, é fechar o elenco. Passando rápido sobre isso, sobre nomes que vêm circulando hoje internamente dentro do Vasco. O Eduardo Sacha, uma dúvida muito grande está em cima do nome desse atleta. Por quê? Porque algumas notícias dão que o Eduardo Sacha é um nome muito bem avaliado internamente, e outras notícias dão que a empresa norte-americana 777 teria barrado a contratação desse atleta. As informações que chegaram hoje, eu já estou em contato com o empresário de jogador, em breve, muito provavelmente no Boa Noite Gigante, eu terei novidades a trazer a vocês. Esse daqui é o meu celularzinho que eu entro em contato com todo mundo e vou trazer a vocês, mas a informação que eu tenho nesse momento com relação àquilo que vem circulando e aquilo que chega até mim é que Vasco, Bahia, Bragantino e agora o novo clube, o São Paulo, já entraram em contato com o Atlético Mineiro para saber as condições de uma eventual negociação exatamente pelo Eduardo Sacha. Porém, Vasco da Gama, dentre esses 4 clubes, seria o que estaria mais avançado com relação à chegada do atacante de 31 anos que já venceu vários títulos pelo clube de Minas Gerais. É um nome bom, na minha opinião, um jogador de extrema qualidade, um jogador que muda o nível do Vasco da Gama, essa é a minha opinião, mesmo que não venha a ser titular para compor elenco, é um baita reforço. Se ontem a gente tivesse o Eduardo Sacha para entrar no lugar do Pedro Raul ao invés do Aguinaldo, era outra situação. Então, antes de você reclamar de uma chegada do Eduardo Sacha, pense para qual é o motivo da sua contratação. Não vem para ser titular, vem para compor elenco. E ter um nome como Sacha para compor elenco, meus amigos, é muito luxo. E realmente o Vasco está buscando aí internamente, analisando cada vez mais a fundo o seu nome para iniciar de vez as negociações e a finalizar.
mas é um nome de muita qualidade e pelo bom relacionamento que hoje a diretoria do Vasco tem com o Eduardo Sacha, as coisas tendem sim a andar muito positivamente. E outro nome que surgiu agora há pouco, na parte da tarde, através da imprensa sul-americana, é o nome do Bryan Aguirre. Vou passar rapidamente sobre esse jogador que tem um interesse tanto do Vasco da Gama quanto também do Racing, da Argentina. É um jogador que hoje está numa posição bem carente no nosso elenco, a ponta esquerda. É um jogador de 20 anos do New Old Boys da Argentina. Um atleta que vem sendo convocado frequentemente para a seleção sub-20, inclusive, da Argentina, que é o seu país de origem. E nesse momento, o Bryan Aguirre é um dos destaques, um dos maiores destaques do campeonato argentino. Em 7 partidas, para um atleta de apenas 20 anos, canhoto, muito a atenção de todo o futebol argentino. Exatamente por esse motivo, o Vasco está de olho no Bryan Aguirre e pode sim abrir negociações nessas próximas horas. Seria um bom nome, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Muita gente já vai falar, Lucas, sempre que você fala sobre um nome é um bom nome, mas o Bryan Aguirre é um destaque. Se vai servir para o Vasco ou não, o que a gente tem a falar é que não sabemos. Você é um jogador de 20 anos, um jogador que tem passagem pelo New Old Boys, né, um jogador ainda formado, mas em formação, e aí depende daquilo que o setor de análise scout do Vasco da Gama achar com relação ao atleta. Eu, Lucas, acredito que seria melhor trazer um atleta mais pronto para a posição de ponta, mas é muito difícil também você achar um ponta esquerda pronto no mercado à disposição para o Vasco contratar. É mais fácil trazer jogadores do mercado do futebol sul-americano, exatamente por esse motivo hoje o Gigante da Colina fica de olho na situação do Bryan Aguirre. Deixe a sua opinião nos comentários. Sacha, Aguirre, seriam bons nomes? Coloque aí embaixo. Eu gosto sim dos dois nomes, principalmente do Eduardo Sacha. E hoje, se tratando de carência no elenco, eu acho que a maior carência é exatamente esse ponto esquerda. Eu acho que o Vasco tem sim carências no primeiro volante. Acho que tem sim. O Vasco tem carências desse camisa 10, mas principalmente do ponta esquerda, pois não há ninguém no elenco que saiba fazer aquela posição com qualidade. Primeiro volante, a gente tem o Rodrigo. Trazendo um reforço vai melhorar, mas o Rodrigo não é um jogador que atrapalha o andamento da equipe. Trazendo um camisa 10 tende a melhorar, mas a gente tem que lembrar que o Alex Teixeira faz exatamente aquela posição. Hoje ele não é o 10 porque não temos um ponta, então ele cai para lá muitas das vezes. Trazendo um ponta, a gente libera o Alex para ser esse camisa 10 e dá uma qualidade muito grande até para o setor ofensivo, que é um dos problemas hoje do Vasco da Gama. Então, Lucas, qual é o setor mais carente para você hoje? Ponta esquerda. Vai ter que atacar com força o mercado nessa posição. E para finalizar o vídeo, falar sobre Nenê, o nosso, não grande ídolo, mas o nosso ídolo. O Nenê é ídolo do Vasco, jogador de 42 anos, um jogador de partida ontem contra o Flamengo. Mas não, o contrato dele vai até o dia 30. E só para te lembrar, o Vasco tem 3 partidas no mês de abril do Campeonato Brasileiro. Atlético, Palmeiras e Bahia. E há uma grande expectativa para que a aposentadoria do Nenê possa acontecer durante esse mês de abril e haja uma homenagem ao Nenê, mas ainda há uma chance também de renovação. Hoje a tendência é que de fato o Nenê não renove, mas hoje também é visto internamente a importância do Nenê para o elenco. Uma renovação pode acontecer exatamente por esse motivo, pela importância que o Nenê tem dentro do vestiário do Vasco da Gama. Então essa incógnita, há essa dúvida. E quem respondeu sobre isso ontem, após a partida contra o Flamengo, foi o técnico do Vasco, Maurício Barbieri. Ao ser perguntado sobre a aposentadoria do Nenê, o Barbieri respondeu. Não conversei com a direção sobre isso ainda, não conversei com o jogador, que acho que é fundamental e importante. A minha ideia é que eu possa conversar com o Nenê junto com a direção e a gente entender todos os cenários, o que ele deseja, o que é possível, o que nós entendemos que seja o melhor, enfim, a gente conseguir trocar essas ideias e fazer uma boa escolha, mas a gente ainda não tem essa posição. Preciso conversar com ele, não adianta eu querer se ele não quiser. Precisa ver em que condições, em que papel, em que função. Isso é óbvio, o Nenê é um jogador de 42 anos. Ele pode contribuir em alguns momentos e com alguns papéis
no grupo, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma experiência fantástica, ele tem muita qualidade, ele pode acrescentar muitas coisas. Precisa entender se o Nenê entende que o que ele pode acrescentar é suficiente para ele ainda estar dentro do clube. Por isso que eu digo, tenho que ter essa conversa com ele. Tenho um respeito imenso pela história dele, por ele como pessoa, como jogador, mas a gente tem que ter essa conversa. Então, isso daí realmente é uma incógnita, é uma dúvida que ninguém sabe responder, mas volto a repetir, a tendência é da não renovação. Mas exatamente pela importância que ele tem internamente, isso pode acontecer. Ele pode renovar o seu contrato até o final do ano. É uma história muito grande que o Nenê construiu com o Vasco durante todo esse período. É uma peça essencial, é mais que importante, é essencial dentro do vestiário. É uma referência Cruz Maltino. Mas, por outro lado, é um atleta de 41 anos que está completamente diferente daquilo que o Vasco procura e quer para o projeto criado pela 777 Partners. Então, veremos. O Nenê tem a expectativa que haja um jogo de despedida no Campeonato Brasileiro. O Nenê quer renovar o seu contrato, mas nessa semana também há uma grande expectativa que Vasco e Nenê conversem para definir as partes e ver o que será feito sobre o restante da temporada do Camisa 10 Cruz Maltino. Você é a favor da renovação ou da não renovação do contrato? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo apenas dessa segunda-feira. E ainda hoje, às 8 horas, retornaremos com mais um vídeo, contando, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.